levar a palavra do Evangelho de uma forma leve e divertida, promover a reflexão com bom humor. Este tem sido o trabalho na internet do padre Anderson Lopes, pároco da paróquia Nossa Senhora dos Canaviais, em Ribeirão Preto, São Paulo. Por meio do Instagram, ele tem compartilhado sua alegria de viver e levado o Evangelho para além das fronteiras da sua paróquia. Por meio de vídeos, fotos, textos, ele dialoga com os mais jovens, mostrando uma forma mais irreverente e próxima dos jovens. Inclusive, recentemente, no último dia 9 de julho, o padre Anderson completou 13 anos de ministério. E é para conhecer mais dessa história que vamos falar agora com ele por videochamada. Padre Anderson Lopes, uma ótima tarde, seja bem-vindo e sua bênção. Oi, padre, eu acho que nós estamos com um probleminha no áudio. Não estamos conseguindo ouvir o padre. Mas hoje vamos conhecer uma forma aí que o padre evangeliza. O padre nas redes sociais tem feito toda a diferença. Sim, sabe por quê? De uma forma descontraída. Nós já conhecemos irmãs, né, que de uma forma descontraída fazem vídeos na internet, evangelizam através do Facebook, do Instagram e vamos crescendo nessa verdade. Aliás, aprendendo que através do Instagram e do Facebook a gente consegue evangelizar de uma forma divertida. Mas, enquanto a gente organiza tudo do som aí do padre para ele ouvir a gente direitinho, nós vamos agora conhecer um pouquinho desse trabalho lindo que ele realiza nas redes sociais. Meio católico. Quem católico é não praticante, geralmente. E essa é a expressão mais preguiçosa do mundo. Não pratica. Não pratica, você não é, cara. Eu sou um monte de coisa não praticante. Eu sou rico não praticante. Esse cara é bonito não praticante. Ele tem a beleza, só não pratica. Então... Ô padre, tem uma ideia de um vídeo no Reels. Faz uma gravação explicando o que é cringe para os católicos. Cringe? Mas o que é isso, meu Deus? A cringe sabe aqueles que usam muitos emojis, que usam muita hashtag, que é fã do Harry Potter, que usa tem essas atitudes cafonas. Isso, o cringe, aqueles nascidos lá atrás. Cringe, então é um negócio meio fora de moda. Deve ser iguais às músicas que de algumas séries do Netflix faz sucesso. E também deve ser cringe aquele pessoal que paga a conta de quem tá usando o termo agora. Entendi agora. Beleza. Padre, minha tia tem 80 e poucos anos, tem diabetes, pressão alta, colesterol, tudo quanto é trenheira, para nela, curva de rir. Falou que não vai fazer a quarentena. Eu falei, titia, se o coronga, a senhora não aguenta um tapa do coronga. Se o coronga encontra a senhora no meio da rua, zanzando, eles vão fazer rodinha de 6 coronga em volta, dando chute e pontapé, igual skinhead. Fica em casa! Padre, eu admiro demais o seu talento. O senhor tem um brilho angelical. Que Deus abençoe. Nossa, eu nem tinha percebido. Olha aqui, apareceu isso agora. Te criticam por postar vídeos no Instagram? Eu acho que a pergunta tinha que ser assim diferente. Tinha que ser assim... Eu me preocupo com quem me critica pelo que eu faço no Instagram? Nem um pouco. Padre, me bloquearam do WhatsApp e do Instagram. O que devo fazer? Canta o Salmo 33. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Olha que bênção. Que todo mal que você me deseja volte 3 vezes maior para você em forma de bondade. O único caminho que eu quero que você encontre é o da felicidade. Tá aí, conhecemos um pouquinho já do padre Anderson Lopes, mas ele vai falar mais com a gente agora. Boa tarde, padre. Mais uma vez, seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Sua bênção. Deus abençoe, eu que agradeço. Uma boa tarde para todos. Ô padre, a gente viu aí no vídeo os vídeos que o senhor faz e percebemos a forma divertida que o senhor evangeliza e uma forma natural, leve, né? Mas eu quero começar a nossa conversa perguntando para o senhor um pouquinho da sua história. Como que o senhor sentiu chamado para a vocação sacerdotal?
Então, a minha história vocacional, eu digo que ela aconteceu um pouquinho diferente daquilo que sempre todo mundo está acostumado, né? Que normalmente o jovem sempre esteve na igreja, foi coroinha, foi acólito, né? E comigo foi justamente ao contrário. Eu fiz a minha primeira Eucaristia com 9 anos e eu fui pisar novamente na igreja com 19 anos. Então, aí que começou o meu processo vocacional de escuta, de discernimento, de contato com outros padres. E aí, com 23 anos, eu fui para o seminário. Ô, Padre Anderson, 23 anos no seminário. Agora eu quero que o senhor conte para quem está acompanhando o programa, que está lá, já se divertiu com seus vídeos, como que o senhor começou a trabalhar com a juventude? Já foi desde o início ou passou um tempo e o senhor viu que tinha dom para trabalhar com a juventude, que não é fácil, é um grande desafio, não é, padre? Trabalhar com jovem não é fácil. Então, no seminário, na verdade, eu não tinha tantas aptidões para trabalhar com a juventude, não. Eu sempre estava mais ligado aos trabalhos com a liturgia, essas coisas, né? Assim, que eram mais formativas. Eu fui ordenado padre com 31 e eu fui trabalhar numa cidade aqui pertinho de Ribeirão Preto, né? Onde hoje eu estou, chamada Cajuru. E nessa cidade, trabalhando com o padre, que era o pároco de lá, ele falou assim, olha, eu vou pedir para você cuidar da juventude. E aí foi nesse processo, eu trabalhei pelo EJC, né, o Encontro de Jovens com Cristo, nós iniciamos um trabalho lá em Cajuru, e aí com esse trabalho, o bispo aqui de então, que era Dom Joviano, me convidou para fazer parte do setor juventude da Arquidiocese, fiquei 10 anos no setor juventude, e foi aí que despertou mesmo, depois da ordenação, que eu fui também descobrir que eu poderia falar para tantos jovens. E a questão do trabalho nas redes sociais, padre, como começou? Qual foi a inspiração para realizar essa evangelização pelas redes sociais? Olha, depois que a gente vê as postagens, que a gente pergunta como que ele teve coragem. É desse jeito. Mas, então, na verdade, quando eu era seminarista, eu já tenho uma certa idade, né? Então eu sou da época do Orkut. Uhum. Então, lá na época do Orkut, um jovem disse, não, você tem que estar com jovens nesses locais. Até na cidade de Cajuru, o Orkut, para quem se lembra, era da época das comunidades, né? Uhum. E uma vez eu, por causa da correria, eu fui para a missa e estava usando All Star. E uma jovenzinha, uma criança, achou fantástico eu estar de All Star verde na missa. E ela fez a comunidade no Orkut, na época, o padre do All Star. E aí, então, dali, né, em diante, que eu comecei a usar mais as redes sociais. E hoje, especificamente, o Instagram e o Facebook, mas mais o Instagram, tem a ver com eles, né? Sempre os jovens que acabam trazendo algumas ideias, pedem algumas coisas, e jovens que normalmente não participam da igreja, né? Sempre eu tenho mais contato, inclusive, com esses, né? Com aqueles que, às vezes, não sabem absolutamente nada, e por causa de um vídeo ou de algum Reels, acaba seguindo, perguntando e começa uma caminhada. Ô padre, inclusive era isso que eu estava pensando, enquanto o senhor estava passando os vídeos do senhor. O quanto é importante esse trabalho, porque é uma forma descontraída de falar da palavra de Deus, igual quando fala assim, tem um padre fazendo um vídeo tão descontraído, a gente já se abre. Então, eu acredito que, igual o senhor falou, muitos jovens que talvez não tenham nem contato com a igreja começam a se interessar. Ah, lá pode ser divertido assim, na igreja acontece isso também, pode fazer esses vídeos, que legal. Então, eu acho importante, até o senhor respondendo, né, aquela questão do vídeo que o senhor fala, a pergunta seria diferente, tinha que perguntar se eu me importo com críticas feitas no Instagram. Eu achei importante, porque hoje a gente vive num mundo que a cada dia mais nos escraviza. E o quanto é importante o senhor falar sobre esse assunto de uma forma descontraída. Então, porque na verdade quem está na rede social tem que estar pronto tanto para os elogios como para as críticas, né? Uhum. E principalmente nós, os padres, né? Eu acho que eu digo sempre que eu sou o menorzinho aí dos padres, porque a gente tem tantos padres bons fazendo excelentes trabalhos, né? E, quer dizer, principalmente nós, os padres, estarmos nas redes sociais e ainda fazendo de uma forma talvez não tão ortodoxa, né, a questão dos vídeos, a gente recebe muitas críticas, mas a pergunta é exatamente essa, se nós
a maneira como nós estamos evangelizando, que chega no coração de tantas pessoas, a gente tem que se preocupar em não fazer. Então, por isso que eu sempre falo, não, vou continuar fazendo, porque o número de pessoas que falam, eu não sabia que era legal ter amizade com o padre, é muito maior do que aqueles que às vezes criticam por já estarem há muito tempo na igreja e já terem o perfil adequado, né? Uhum. Então, isso ajuda muito. E também, assim, eu acredito muito nisso. Nós somos frutos da nossa história, né? A minha história de ir para a igreja não foi através do convencional, né? Foi em outra... Então, também hoje eu penso nisso. Tem muitas pessoas que podem chegar à igreja não da maneira convencional. E uma delas é através das redes sociais. Ótimo, padre. Lindo trabalho que o senhor desenvolve. Hoje o senhor reside em São José do Rio Preto. Não, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, desculpa. Hoje o senhor está em Ribeirão Preto. Isso, hoje eu trabalho numa paróquia chamada Nossa Senhora dos Canaviais. Eu sempre falo devagarinho porque é um nome que todo mundo fala, mas existe? Existe. Ô padre, e as inspirações, as dicas para os vídeos, o senhor só recebe dos jovens ou das pessoas aí da sua paróquia ou não? Pelo Instagram, pelo Facebook, o senhor também recebe essas dicas, essas inspirações? Sim, por exemplo, do cringe. Eu não sabia o que significava essa bendita palavra de jeito nenhum. Eu só via todo mundo falando do cringe. Aí até que eu fiz a caixinha de perguntas e alguém falou, padre, faz algum vídeo sobre o cringe. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí então começaram a mandar um monte de sugestões, até que chegou essa, né? Cringe são aqueles que estão pagando da conta de quem está usando o termo agora. Uhum. E aí então vai... Mas tem outros, né? Às vezes eles mandam alguns vídeos que eles falam, olha, padre, esse daqui talvez se adequar para a nossa linguagem, fica legal. Outros, às vezes, mostram e falam só, tem essa música que combina com essa forma aqui de fazer. E outros falam, padre, não usa essa música de jeito nenhum, essa não pode. Muito bom. Então... Ô padre, eu gostaria que o senhor falasse agora para nós, porque o senhor, além de gravar os vídeos, ter todo esse trabalho que leva tempo, o senhor também tem toda uma missão que o senhor desenvolve, é pároco em uma paróquia, tem uma missão aí para cuidar dos fiéis. Como que esses vídeos, esse trabalho nas redes sociais tem impactado na sua missão como padre? Nossa, é muito legal falar sobre isso, porque a maneira como aconteceu de trabalhar nas redes sociais fez com que muitas outras pessoas se aproximassem. E na paróquia, muitos jovens, né, e não só jovens, porque eu também tenho, eu falo que são as minhas senhorinhas, né? Tem muitas delas, nesse momento da pandemia que nós passamos, principalmente no início, quando nós tivemos que nos adaptar à questão das redes sociais, até para a transmissão das missas, para as reuniões, uma coisa que eu fiquei muito feliz é que muitos dos idosos da minha paróquia não tiveram dificuldades, porque eles já estavam acostumados a me ver na rede social com eles. Então, usar o WhatsApp para reunião, para mensagem, né? Foi muito significativo. Então, se tem algo, né? Não existe muitas coisas boas durante a pandemia, mas uma delas que eu saliento enquanto pároco aqui na minha paróquia foi isso, né? Eu percebi como que já tinha ajudado lá atrás, né? Eu estou há 7 anos aqui como pároco, que elas, principalmente as senhoras e os senhores, não tiveram dificuldades porque já era um campo meio que eles estavam acostumados, pouco, mas já estavam acostumados. Então a rede social ajuda muito, né? Ajuda na comunicação, ajuda a interagir com eles em alguns momentos, ajuda para se aproximar, né? Porque às vezes a figura do padre já vem com uma carga muito pesada de cobrança, de direcionamentos, e aí às vezes quando eles se encontram um padre um pouquinho mais assim aberto ao diálogo, mas na área deles, a gente acaba tendo um campo muito frutuoso. Ótimo, padre. Nós vamos seguindo aqui, acompanhando os seus vídeos, viu? Quem quiser seguir o senhor é @Padre Anderson Lopes. Isso, @Padre Anderson Lopes. Então, você que está acompanhando aí o programa Pai Eterno, se ainda não segue o padre, siga lá no Instagram, @Padre Anderson Lopes. Nós vamos seguindo, como eu disse, acompanhando o trabalho do senhor, viu, padre? Mas também rezando para que o senhor cada dia mais tenha força para realizar a sua missão como padre, como evangelizador. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui partilhando com vocês. Eu acho que a partilha e o testemunho sempre enriquece muito a todos nós.
Isso mesmo. Sua bênção e até mais. Deus abençoe. Até mais.